rapaziada, beleza? Sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Peço para que você não pule esse vídeo, assista esse vídeo até o final para que você consiga entender as colocações aqui no vídeo, no canal, né, Vasco Connection. Tranquilo? Mas antes, se inscreva no canal, participe dos sorteios das camisas. Eu estou aqui presenteando o torcedor, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Li um comentário, mas o cara tá vendendo. Não estou vendendo camisa não, eu estou aqui doando camisa para os jogadores. Eu estou aqui doando camisas para os torcedores, sorteando, para ser mais exato, porque lá atrás eu não tinha condições de ter uma camisa. Então, se eu puder ajudar 1, 2, 3, 4, 5, até 6 aqui, eu vou ficar muito feliz com isso, porque os torcedores vão participar com fotos, com vídeos aqui, com as camisas do Vascão da Gama. E não tem essa de estado, se só do Rio de Janeiro, não. É só se inscrever no canal, deixar o joinha aí e você vai estar participando. Agora vamos direto ao assunto. Rapaziada, o volante Miguel Figueira, do Goiás, né, um volante de muita qualidade, de apenas 20 anos, né, tem contrato até o final desse ano com o Goiás, entrou em pauta no Vasco. Alexandre Pássaro enxergou esse jogador, despertou o interesse no jogador, porém o Goiás pediu 500 mil euros pela saída do jogador, né, para que o jogador assine um contrato com o Vasco de 5 anos. O jogador se interessou pelo Vasco, houve o interesse do jogador e do empresário para que ele venha para o Vasco. A fonte é um amigo meu que noticiou e saiu na Net Vasco também. Então podem estar conferindo também na Net Vasco. Não vou esconder fonte aqui de ninguém não, tá? Para que não seja um assunto só do canal Vasco Connection e haja toda polêmica envolvendo contratações aqui de jogadores, beleza? Não, só saiu na Vasco. Não, saindo aqui primeiro a informação do interesse do Vasco e do interesse do jogador em jogar com a camisa do Vasco. Porém, o Goiás pediu esses 500 mil euros, mas tem uma prerrogativa. O contrato do jogador vai até o final do ano. Então, em junho, ele pode assinar um pré-contrato, né? E se o Vasco souber, se a notícia não for mais longe, o Vasco passa a ter um bom volante, né, que tem tudo para ser convocado para a seleção olímpica, né, ou pré-olímpica. Agora vem sendo observado pelas pessoas da seleção brasileira, técnico e tudo mais, da seleção pré-olímpica, e ele pode ser, sim, convocado e contratado pelo Vasco. O Vasco é uma grande vitrine, ele é um excelente jogador, pude observar lances e jogos do Goiás com ele em campo. Ele fez um gol diante do Palmeiras, muito bonito, que concorre, né, até junto ao Germancano, junto ao Benítez, né, que fez um golaço contra o Atlético Mineiro de bicicleta e concorre até junto com esse gol, né, os 2 gols aí. Então, é um jogador que pode estar reforçando aí o Vasco nessa temporada 2021. E também temos o retorno do jovem jogador Dudu. Quem lembra dele como meia, um jogador muito bom, talentoso na base, teve algumas oportunidades, né, mas porém na época, né, poucas oportunidades. Na época, o Bruno César havia chegado no Vasco. Depositou-se uma esperança muito grande em cima do Bruno César, e com isso o Bruno César passou a ser prioridade, né, na questão de escalação. Teve uma sequência de jogos, mas não produzia pelo Vasco, não conseguia perder peso e toda aquela situação que nós sabemos junto ao Bruno César, que não conseguiu desenvolver um futebol, e volta para o Vasco também de empréstimo. É um jogador que está emprestado a um clube português. Porém, o Vasco tem contrato de 4 anos com o Bruno César, com um salário de 400 mil reais, mais direito de imagens. Eu não sei como o Vasco consegue fazer
tal proeza, né? Mas é um contrato extremamente bizonho, com um jogador que, na minha opinião, o Vasco poderia procurar rescisão de contrato, porque é um jogador que a gente já viu que não se identificou e não conseguiu encontrar o seu futebol com a nossa camisa, né, com o Vasco da Gama. Então, um jogador que não consegue voltar a jogar o que jogou no Corinthians e outros clubes mais com a camisa do Vasco, um jogador com 31 anos, não é um jogador velho, é o 32, algo do tipo, na minha opinião, deveria ter o contrato encerrado e o Vasco se livraria desse salário alto, ou dívida, né? Porque o jogador não joga, o cara que veio para campo não joga. Então, dificilmente o Bruno César permaneceria no Vasco da Gama. Então, são duas pontuações. O Dudu, na minha opinião, é um excelente jogador, jogou bem no Figueirense, foi vice-artilheiro da Série B, mesmo com o Figueirense muito mal, caindo, foi destaque do Figueirense, se destacou como titular, fazendo gols de fora da área, sempre teve um bom arremate, sempre teve uma chegada na área muito boa. Eu acompanhei o Dudu na base, depois também no profissional, fazendo bons jogos. Quem assistiu os jogos aí e lembrar do Dudu, vai entender o que eu estou falando, né? O Miguel Figueira, a mesma coisa, um jogador novo. Aí a gente fala assim, mas a gente vai falar desses jogadores, aí esses jogadores chegam em outro clube e depois a gente fica com dor de cotovelo, porque a gente, o cara é bom, o cara era bom e o cara estava no radar do Vasco, por que o Vasco não o contratou, né? Assim como esse meia, o Patrick, né, do Palmeiras, aí um meia que saiu aqui do Rio de Janeiro, da Taça das Favelas, chegou a ser cogitado para fazer uma experiência na peneira do Vasco. O Vasco não aceitou, no devido momento e tal. O cara foi para o Palmeiras, hoje é titular no Palmeiras, né? E com isso ganhou espaço aí no cenário mundial e no cenário nacional, na verdade, e sul-americano. E é um dos destaques do Palmeiras, né? E isso é fato, não sou eu que estou falando. Dá para ver, só você assistir os jogos do Palmeiras vai ver que o moleque é um excelente jogador de futebol, né? Então, assim, saiu da Taça das Favelas. Teve uma preparação na infância? Não, né? É o jogador que saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro e que se destacou e vem se destacando no cenário mundial. Uma outra situação aqui, que envolve direitos de TV, né? A TV Record, né? Que fechou o Campeonato Carioca junto à Federação do Rio. Diga-se de passagem, uma pontuação. O Campeonato Carioca tinha, com a Globo, o melhor contrato de TV com os clubes, que era de 90 milhões de reais, né? Então, o Vasco, por exemplo, os 4 clubes recebiam de maneira iguais, né? Cerca aí de 18 a 21 ou 22 milhões de reais, né? Então, assim, perderam por conta do nosso rival que começou a brigar, querendo 100 milhões, não sei o que, aquela balela toda, sabemos disso, fez aquele fuzuê no Campeonato Carioca por não querer renovar com a Globo chegou a oferecer 28 milhões pela renovação de contrato com o clube e eles não aceitaram, enfim, e deu no que deu. Aí a Record fechou. A Record fechou pagando 18 milhões para cada clube, né? Não teve diferença entre os clubes, a Record fechou pagando 18 milhões para cada clube, a contradição do lado deles, enfim, o problema é deles. Porém, os clubes poderão assinar um pay-per-view, né? Criar um pay-per-view por conta própria, né? Tipo assim, o Vasco vai criar uma TV por assinatura num valor baixo para que os torcedores possam acompanhar o Vasco não só em TV aberta,
mas também na TV fechada, cerca de R$16 por mês aí, o que seria, como seria vendido, né, o campeonato. Isso geraria uma receita até maior caso a torcida do Vasco fechasse os contratos, né, fechasse as compras, no caso pay-per-view. Então, assim, na minha opinião, legal, pode ser que vale a pena o teste, a receita pode aumentar, o Vasco pode trabalhar mais em cima da receita do Campeonato Carioca no decorrer do ano 2021, né? Já que o Campeonato Carioca começa logo no início de março, né? Se eu não me engano, dia 6 de março, 7 de março, já teremos aí o campeonato, bola rolando no Campeonato Carioca. E o Vasco, que fez uma reunião com o Alexandre Pássaro, o Salgado, o Osório, com os jogadores, comissão técnica, funcionários, todas as pessoas envolvidas no Vasco participaram dessa reunião nessa sexta-feira. Ou seja, houve um fechamento entre diretoria, jogadores, para que o Vasco saia dessa situação, se livre dessa situação da zona de rebaixamento. Depois, no segundo momento, essa premiação vai haver um prêmio para motivar os jogadores e tudo mais. Porém, os líderes do elenco, né, como vocês puderam ver, ler, né, tiveram acesso, colocou os funcionários em pauta também. Achou por bem que essa premiação não seja dividida só entre os jogadores, mas também haja quitação de salário com funcionários também do clube. Beleza? Eu estou aqui para informar o que acontece dentro do Vasco, o que aconteceu e vem acontecendo dentro do Vasco. Então, essas pontuações feitas aqui, essas notícias feitas aqui, são notícias verídicas, notícias que procedem e que estão acontecendo, estão em andamento dentro do nosso clube. Beleza? Então, Miguel Figueira, né, volante do Goiás, pode fechar com o Vasco a qualquer momento, a prerrogativa de fechamento é muito grande. Dudu retorna de empréstimo, acho que vale muito a pena aproveitar o Dudu, é um jogador novo, cria da base, conhece o Vasco, é talentoso, né? Então vale a pena aproveitar a base do Vasco. A base do Vasco sempre foi muito forte, não tenha dúvida disso. Rede Record fez um bom contrato, menor que o da Globo, mas um bom contrato, e ainda existe a prerrogativa do Vasco criar um pay-per-view, uma prerrogativa muito grande, e vender o campeonato carioca para que haja retorno financeiro para o clube. Beleza? Eu falo aqui, gente, em prol do clube. Ontem eu fiz um desabafo por questões polêmicas, as pessoas falando que eu estou envolvido com corja, disso, daquilo, e isso me desagrada muito, porque a massa aqui no canal, a grande maioria, comenta de maneira positiva, e isso agrada, entendeu? Isso agrada e agrada muito, por quê? Desde o momento que o cara comenta, coloca um comentário construtivo e não destrutivo, mesmo não concordando com a minha opinião, esse sim é Vasco. Entendeu? Agora o cara, não sou mais Vasco não, xingando, ofendendo, você é fulano de tal, você faz parte de corda, isso não é legal. Então, por isso eu fiz aquele desabafo, tá? Porque eu sou Vasco acima de tudo. Eu sou vascaíno, eu amo esse clube de todo o coração e eu torço, sim, para que o Vasco se erga novamente, independente de qualquer pessoa, porque o Vasco é gigante e vai continuar sendo. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, ninguém vai montar isso na minha cabeça, não. O Vasco é gigante e ponto. Vai voltar ao normal, porque eu acredito e muitos torcedores vascaínos também acreditam, podem ter certeza. Então, não deixe de se inscrever no canal e participar dos sorteios das camisas. Não estou vendendo camisa não, tá? Como o feiticeiro falou aí. Então, sorteio das camisas aqui, que Deus abençoe cada um, sabe, que não tenha condições aí de comprar camisa, e mande o videozinho de volta com a camisa do Vasco, sorteada aqui no canal,
assim que atingirmos aí a marca de 30 mil inscritos. Beleza, galera? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui e hoje ainda trarei mais informações do nosso Vascão da Gama aqui no canal Vasco Connection, beleza? Então, saudações vascaínas e tamo junto nessa empreitada aí por um Vasco na Série A e não na Série B, porque nós não somos time de Série B, Série C, como muitos dizem aí não. Beleza? Saudações vascaínas mais uma vez.